Segundão, beleza? Tranquilo, tudo bem com vocês? Então tá bom, olha só, hoje a gente volta às nossas aulas online, né? Semana passada eu terminei com vocês a independência do Haiti, né? E hoje a gente vai para o Brasil. Vamos falar hoje sobre o processo de independência do Brasil, beleza? Como que o Brasil vai se tornar independente lá em 1822, ok? Olha só, antes disso, vamos entender o que está acontecendo aqui. O Brasil colonial vocês já viram lá no primeiro ano, né? Quando o Brasil era uma colônia portuguesa, né? Ou no caso, podemos dizer o contrário, que Portugal era a metrópole e o Brasil era uma colônia. Que você tinha aquela relação de pacto colonial dentro das ideias do mercantilismo, né? Ou seja, o Brasil só poderia comercializar seus produtos e comprar produtos de Portugal, né? Tinha essa relação aí, esse monopólio. E o Brasil, então, era explorado constantemente pelos portugueses. Lá no início a cana-de-açúcar, né? Depois o ouro no século XVIII, que vai ser explorado até secar as minas, praticamente, né? Em 1808, né, a família real portuguesa foge para o Brasil. Lembram disso? Né? Eles fogem para o Brasil fugindo lá do Napoleão, que invadia o território português devido à quebra do bloqueio continental, né? Assim que o Dom João chega no Brasil, uma das primeiras coisas que ele faz é abrir o comércio às nações amigas, né? O que é isso? A abertura dos portos às nações amigas. O que foi isso? Ele abre o comércio brasileiro para comercializar com qualquer país que se diga amigo de Portugal, tá? Então, a partir de agora, você vai ter ali o Brasil podendo comercializar com qualquer um, principalmente os ingleses, que vão adorar e vão aproveitar muito isso. Beleza? Então, essa vinda da coroa da família real portuguesa para o Brasil é o início do processo de independência do Brasil. A gente marca, na verdade, que a abertura dos portos às nações amigas, quebrando o pacto colonial, é o início ali daquele processo. Beleza? Que foi no mesmo ano, em 1808. Ok? Só que antes disso, olha só, nós teremos ali no século XVIII já um período de crise desse sistema colonial brasileiro. Tá? Primeiro, você começa a ter o capitalismo industrial bombando ali na Inglaterra, né? Inglaterra vivendo a primeira revolução industrial, assim, voando com fábricas, chaminés e muito comércio, muita produção. E para os ingleses, a colonização da América era algo muito ruim, porque como você tinha um pacto colonial, que eu já falei, né? Os ingleses não poderiam comercializar seus produtos aqui no Brasil. Então, para os ingleses, quanto mais rápido essas colônias se tornassem independentes ou esses monopólios terminassem, para eles seriam melhor. Então começa uma pressão inglesa em cima de Portugal, em cima da Espanha, em cima da França, em cima das próprias colônias inglesas, para terminar com esse monopólio e que os produtos ingleses possam entrar nessas colônias. Tá? Então ela começa a abalar já esse sistema colonial brasileiro. Você vai ter crises internas, várias manifestações pelo país inteiro, né? Muitos pedindo o fim da colonização portuguesa, outros querendo separar partes do Brasil do restante do país e proclamar a independência daquela região, tudo mais. Você vai ter algumas medidas que começam a desagradar principalmente a elite local brasileira. Por exemplo, era proibido ter fábricas no Brasil. Porque se você tem uma fábrica no Brasil, você vai concorrer com produtos portugueses. Então não podia, né? E uma série de coisas que faziam Portugal fazia de tudo para enfraquecer industrialmente a colônia, né? Para que ela não competisse com produtos portugueses. Então você vai gerando aqui dentro um clima de rivalidade, um clima de desavença, né? Você vai cada vez mais pairando na cabeça da população uma ideia de independência mesmo do território em relação a Portugal, tá? Uma série de rebeliões coloniais vão estourar pelo território. Várias, o Brasil inteiro, em algum ponto você terá uma rebelião, uma manifestação, o início de uma revolta contra essa exploração de Portugal, que já era antiga, né? Desde lá da criação das casas de fundição para transformar o ouro em pó, em barra, a cobrança de 200 milhões de impostos em cima desse ouro, depois a proibição de criar manufaturas, né, as fábricas no Brasil, a proibição de comercializar com qualquer país que quisesse. Então o Brasil, enquanto colônia ainda, ou seja, antes da família real portuguesa vir para o Brasil, ali no século XVIII,
ela começa já a ter esse clima de pô, Portugal não dá mais, já deu, já está atrapalhando o território, estão explorando demais, ok? Então, né, como eu já falei, as principais causas, tá? Eu coloquei no esqueminha de vocês. Monopólio comercial português, o pacto colonial, que ninguém aguentava mais, a cobrança de impostos, que cada semana aparecia um imposto novo apenas para arrecadar dinheiro para Portugal e Portugal lucrar com isso. Exploração econômica, então assim, as minas, você tinha que pagar imposto se você era mineiro, né, se você era dono de mina de ouro, se você plantava cana ainda, você deveria pagar impostos, tudo que você tinha aqui no Brasil, impostos eram cobrados para poder arcar com os gastos portugueses. Tá? E aí uma outra questão, enquanto você tem a Inglaterra lá pressionando, na França você está vivendo a Revolução Francesa. Né? Os ideais liberais e iluministas começam a chegar no Brasil. A ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, direitos, igualdade jurídica, religiosa, tolerância. Essas ideias as ideias de revolução que aconteceram na França chegam ao Brasil. Tá? O que aconteceu no Haiti, as informações chegam no Brasil também. Então você começa a ter ali um barril de pólvora prestes a estourar mesmo. Né? Manifestações secretas, algumas já se organizando para tentar a independência da região do restante do Brasil, ou até de Portugal mesmo e tudo mais. E as duas principais que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Uma vai ser a Inconfidência Mineira, tá? Do Tiradentes e tudo mais, e uma outra é pouco falada e poucas pessoas conhecem, que aconteceu na Bahia, teve participação de escravos, né? Muita influência do que aconteceu no Haiti, que é a Conjuração Baiana, beleza? Então, próxima aula a gente entra na Inconfidência Mineira e depois a gente começa a ver a Conjuração Baiana, né, para entender, né, como que o sistema colonial brasileiro começa a ser abalado, ok? E vai culminar ali com a vinda da família real e todo o processo de independência até chegar a 1822, beleza? Encerrei por aqui. Prestem muita atenção na avaliação bimestral, nada de copiar da internet, façam bonitinho, façam com calma, vocês terão um tempo gigantesco para fazer, beleza? Um abraço, pessoal, até mais. Opa, acabou não.